Eu comentei com vocês que nem toda API ela é aberta. Nesse caso aqui, eu não estou usando nenhum tipo de autenticação, porque a via CEP ela funciona bem assim, né? Ela vai ser aberta, então ela permite que eu faça isso, né? Eu não preciso logar. Mas a maioria das APIs que vocês for utilizar, você, independente se é pago ou não, você vai ter que fazer algum tipo de autenticação. A gente conversou nas últimas aulas que tem autenticação e autorização. A autenticação é eu conseguir acessar o sistema. Eu estou logando no sistema, estou pondo um usuário e senha ou um token para poder entrar lá. A autorização é verificar o que eu posso fazer lá dentro depois que eu entrei. Então, sempre tenham em mente isso daí. Autenticação, autorização, não é a mesma coisa, né? São etapas de segurança em partes diferentes aí, tá? Da autenticação e da autorização. No caso aqui de API, geralmente a gente vai lidar com autenticação só, né? Autenticação para poder buscar um item, criar um contato, né? Fazer alguma coisa desse tipo. Pessoal, eu tenho um sistema que é esse daqui, ó, que é o Email First. Ele é um sistema da PowerT que a gente desenvolve esse sistema. Ele é um eterno beta. E depois, quem quiser acessar, tá? Eu vou deixar o endereço para vocês aqui, ó. Vocês podem se cadastrar nele e ele oferece 3 APIs gratuitas aqui dentro. É que eu montei especificamente para os nossos clientes poderem utilizar, mas como ele é aberto, não precisa pagar para usar isso. Ele tem sim aqui os módulos pagos, mas o de API não é pago. E aqui, ó, você criou sua conta, logou, vai ter aqui, ó, validação de contato. Ele vai oferecer para você aqui um itemzinho, que é aqui, ó, Tools e API. São essas 3 APIs aqui, né? Ó. Validação básica de e-mail, consertar nome e validação de telefone. No marketing é o que a gente mais usa, né? Tem esse cara no meio aqui, para quem é cliente, né, e compra crédito aqui para poder validar contato, aqui a gente faz uma validação completa do contato. Eu conecto mesmo no SMTP e verifico se ele existe, né? Aqui é mais uma validação por cima. Eu verifico se o site existe, se tem o MX, se tem o DNS configurado, mas eu não conecto no servidor para verificar, né? Então, aqui já ajuda bastante. Esse aqui já é o completo mesmo, né? Mas esses 3 aqui, eles são gratuitos. E uma vez que você se cadastrar aqui, né? Vamos entrar aqui na parte do contato. Eu tentei deixar o mais prático possível para os clientes poderem acessar aqui, né? E vai ser um bom exemplo para vocês verem como é que eu posso utilizar esse Node HTTP de uma maneira um pouco mais avançada, né? Então, eu vou remover isso que eu coloquei aqui. Eu vou deixar o meu set. Eu vou pôr um e-mail aqui, ó. E-mail. Então, vamos supor que está entrando aqui um webhook, né? isof@gmail.com. Então, está entrando aqui um webhook com informações de formulário lá que o Sérgio montou, ou então é uma informação que veio do Hotmart, enfim. Tem alguém me informando um e-mail. Eu quero validar esse e-mail aqui. Então, o que é validar? Eu quero fazer uma série de operações nele, verificar se o arroba está certo, se esse domínio aqui ele existe mesmo, e se ele existe, ele pode receber e-mail, porque eu posso ter o domínio, ele pode não receber e-mail. Então, não tem como mandar um e-mail para ele. Enfim, tem uma série de validações que a gente faz. Aqui no e-mail first, ó, você vai copiar a URL, essa URL que ele é única. Cada conta no sistema vai ter a sua própria URL. A maioria das APIs são assim. Eles vão te dar um endereço. Então, esse aqui é o seu endereço. Então, vou vir aqui e eu vou utilizar o HTTP e vou colar o meu endereço aqui, ó. Só que no caso do e-mail first, aqui, Pepe, eu não passo as informações pela URL, eu passo como parâmetro, que é a maneira mais eficiente de trabalhar. Dificilmente eu vou ficar passando parâmetro na URL, que nem é o caso do ViaCep. Ali foi mesmo uma questão deles de fazer isso daí, mas geralmente não é assim, né? Porque fica até meio estranho, né, você passar pela URL daquela maneira os valores, né? E aqui, por exemplo, ó, então eu tô com a minha API aqui. Se eu fizer uma requisição, o sistema não vai deixar, vai dar erro, porque eu não estou autenticado, né? Olha lá. Ele vai dar uma mensagem de erro, não está autenticado. É isso mesmo. Eu vou criar a minha autenticação. Aqui no e-mail first, eu já deixei bem facinho aqui, porque na maioria dos sistemas você vai conseguir a sua API indo lá na sua conta.
Então, você está com o cara aqui, daqui a pouco o cara vai para lá, daqui a pouco o cara volta. Eu já montei toda uma tela só para ficar mais fácil a gente poder fazer tudo, né? O processo, né? Ó. E aqui fala, né? Ó, cadê que a autenticação? Olha lá. Ó. A autenticação sua vai ser do tipo Authorization Bearer. É um modelo mais comum de autenticação. Quando vocês forem contratar um sistema, pegar um sistema para poder manipular a API dele, vocês vão ter que ir lá e visualizar como que ele faz a autenticação. Se é por token, se é por OAuth, Basic Auth, cada um vai utilizar uma maneira. O legal é que o N2N tem todos esses tipos aqui. Então, aqui eu estou falando ó, que é uma autenticação por header, né? Ó. Então, eu vou vir aqui no meu autenticação, eu vou utilizar a autenticação genérica e eu vou vir aqui escolher header out. Ele vai listar para mim os header out que eu tenho. Não tenho nenhum cadastrado, eu vou colocar em novo. E ele fala, beleza, qual que é o nome do seu header? Tá aqui, ó, o meu header chama Authorization. Então, vou colocar o nome do meu header aqui. E aqui no valor, no caso do Authorization, eu tenho que juntar esse valor com esse. Então, eu vou copiar aqui beater, eu vou colar o beater, eu vou dar um espaço, e eu vou vir aqui copiar o meu token. E eu vou colocar o meu token aqui, ó. Então, aqui eu configurei o login no e-mail first. Através dessa informação aqui, quando eu fizer a requisição, ele vai aceitar. Vai falar, opa, eu sei que é o Luiz mexendo. Isso que é autenticação, né? Eu estou logando no sistema. Como ele é uma autenticação genérica, eu recomendo fortemente que vocês venham aqui e coloquem o nome da integração e de quem que é. Então, eu vou pôr assim, ó, e-mail first, Promova Web. Então, eu sei que é a autenticação da Promova Web no e-mail first. Por que isso? Porque você vai poder ter vários clientes, às vezes, no mesmo N2N, e você vai ter a autenticação de cada um deles, né? Eu não vou ficar validando contatos do PEP utilizando a autenticação do custódio. Eu vou pedir a dos dois. Cada hora eu vou usar o correto ali, né? Eu vou salvar aqui. E aí agora eu posso vir aqui, ó, eu escolhi a minha autenticação, né? Se eu fizer a requisição, é para ele aceitar, né? Ó, olha lá, ele vai dar um erro porque eu não estou passando o parâmetro, né? Mas ele logou aqui no sistema. Então, eu vou vir aqui embaixo agora, ó, vou vir aqui. Ele pede aqui o parâmetro, ó, e-mail. Eu falei para vocês, o ViaCep, o parâmetro está na própria URL, né? Faz parte do caminho da URL. Geralmente não é assim. Geralmente você passa parâmetros usando esse cara aqui, ó, query string. Então você vai clicar aqui e vai colocar que o parâmetro que o sistema do e-mail first pede é o e-mail. Cada API que vocês for utilizar vai ter os próprios parâmetros. É questão de você vir aqui nessa nossa opção do query parâmetros e preencher. E aí eu vou arrastar para cá o e-mail. Ó. Então, bem simples, né? Você configura a autenticação, configura a URL e passa os parâmetros que a API funciona. No caso do e-mail first, como eu faço as consultorias, eu vejo a dificuldade da galera em manipular a API, eu já montei uma tela só com tudo. Então, uma tela só que está a documentação, a URL, o token e o parâmetro. Tá tudo num lugar só. Mas nem sempre é assim. Às vezes tem que ficar pegando uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas o legal é que, pelo menos em relação ao e-mail first, eu já tenho a minha autenticação salva no N2N, eu posso criar vários outros nodes usando a mesma autenticação agora, ela é reaproveitável nos seus outros nodes, né? E aqui eu rodei, né? Então eu peguei aqui a URL de validação, passei o parâmetro e-mail que eu informei aqui, ó, e ele foi lá e validou. É uma validação simples, né? É uma validação que eu não me conecto no SMTP, mas eu faço todas as outras validações com exceção do SMTP. Então, olha só, para quem trabalha com e-mail, ó, eu verifico se o formato do e-mail está certo. Pode vir sem o arroba, pode vir com 3 pontos no final, aí seria tudo errado. Né? Então, o formato está certo. Tem registro MX? Tem. Registro MX é para poder receber e-mail. Né? Tem alguma correção? Não tem nenhuma correção. Não é Gmeal, Hotmeal, né? É um provedor gratuito? Sim. Provedores gratuitos geralmente não retornam bounce, né? No caso do Gmail, por exemplo, né? É um e-mail descartável, né? Aqueles provedores de e-mail temporário? Não. Então, assim, olha lá, o host é válido, né? O domínio existe? O domínio existe.
e a nota que ele deu que foi 100, porque passou, né? Eu falo qual é o e-mail, qual é o domínio, o tamanho total do texto, né? Porque tem sistema que fala assim, olha, eu só posso salvar 20 caracteres, então eu já dou até o tamanho da string, que é para poder ter o máximo possível de informação ali, né? E geralmente é assim que vocês vão trabalhar. Vocês vão ter um endereço para poder chamar aqui no HTTP, vai chamar geralmente por GET, para poder buscar a informação. Vocês vão ter que autenticar, e aí cada sistema vai ter o seu tipo de autenticação, e vocês vão sempre passar os parâmetros aqui para poder ir lá e conseguir consumir a API. Cada API tem o seu jeito, cada API tem uma dificuldade. No começo, vocês vão estranhar mesmo, assim, não é uma tarefa que você faz com o olho fechado, né? Mas por isso que eu falo para vocês, testem. Testem o máximo que puder antes de usar de verdade, para você se acostumar. A programação, pessoal, eu dei muito tempo aula de programação, e o maior problema da programação não é a programação, o maior problema é o medo. E tenho medo porque não é uma coisa cotidiana, né? O meu filho faz taekwondo, né? As primeiras aulas dele, ele tinha medo de ver o povo dando um chute na cabeça lá, né? Depois de um ano, ele tá ali, ele tá chutando a cabeça dos outros agora. É tudo questão de você usar, né? Logar aqui no seu N2N e usar. Instala o desktop, usa. Vai fuçando, vai ter uma ideia. Nossa, eu vou pegar um nome, eu vou arrumar um nome, eu vou buscar na internet onde que eu posso fazer isso. Eu vou buscar uma API de CEP, vou buscar uma API de validação de e-mail. Tem diversos tipos de API por aí que você pode utilizar na brincadeira mesmo, para você poder ter tempo de uso de ferramentas, né? Então, eu recomendo. É um tipo de sistema que é assim. Né? Você vai ficando esperto, você vai ficando esperto com ele. Você vai, uma coisa um erro que deu no sistema, você já fica esperto no próximo que você for usar, e assim vai. Por isso que eu falo, quanto mais sistemas vocês usarem, mais espertos vocês ficam, né? De cair nas ciladas por aí, de ficar, nossa, o que será que eu faço agora? Que tipo de autenticação que é? Vocês vão acostumando com os termos, né? Então, eu recomendo que vocês façam isso, né? Essa aula que eu mostrei para vocês, como vir aqui e validar, né? E agora você pode vir aqui, por exemplo, ó. Então, eu recebi o e-mail, né? Recebi o e-mail lá do Luiz, e aí eu vou usar o if, que a gente usou na aula passada, né? Eu posso vir aqui no if, ó, e eu já ajustei o e-mail first de propósito nesse sentido para poder usar o booleano ali, né? Ó. Então eu vou usar o booleano. O booleano ele verifica verdadeiro ou falso. Mas o booleano eu vou dizer para vocês que gera um pouco de confusão. Eu vou mostrar aqui só por causa disso. Como ele não é um campo, eu não estou vendo a informação. Ele mostra esse toggle aqui, né? Ele mostra esse componentezinho ligado e desligado. Os outros campos todos, né? Por exemplo, se eu pegar um campo string aqui, ó, eu arrastar esse cara, ele mostra lá o true para mim. Então, true aqui, true ali, tá certo. O booleano não é assim, né? O booleano, se eu vir aqui pôr como booleano, eu arrastar o true para cá, ele vai ficar, opa, ele vai ficar, cadê aqui o booleano? Eu venho aqui na expressão dele, ó, eu venho aqui na expressão dele, eu pego o campo que eu quiser pegar ali na expressão dele, olha lá, por exemplo, ó, cadê o valid format? Se for o valid format igual a true, agora ele está mostrando. Isso que eles mudaram, então, porque ele ficava desse jeitinho aqui, ó. Alguma mudança que eles fizeram aí, porque ele ficava assim, gerava muita confusão. Você não via o valor, você só via ele assim, ó. Para o usuário que está começando a utilizar, dava muito problema. Muito bom eles mudarem, né? Então eu estou vendo aqui, ó. Então, se for true, eu quero eu quero comparar se é true, o valor 2 aqui, ó, tem que estar verdinho. Se eu quero verificar se é falso, tem que ficar desligado. Então, fica só atento, porque gera muita confusão esse tipo de validação aqui, né? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Se eu quiser comparar campos booleanos com o verdadeiro, eu vou pôr o campo aqui em cima e eu vou ligar aqui embaixo para verificar o verdadeiro. Se eu quiser verificar se ele é falso, eu vou conectar ele lá em cima e eu vou deixar desligado essa parte de baixo. Pegaram aqui, pessoal? Tranquilo? Se for falso, Desligado. Se for verdadeiro, então ligado. sempre é true. O valor um sempre é true. Não, o valor um eu vou escolher um campo que eu quero verificar aqui, ó. Por exemplo, ó, Ah, o deixa valor eu, true. vamos supor que para continuar o meu fluxo, o valid format tem que ser true. Então ele vai entrar aqui, ó, eu vou arrastar ele para cá. Aqui eu tô lendo o valid format.
Se for true, eu vou vir aqui no true, ó, e eu vou continuar meu workflow. Por exemplo, vou pôr um set aqui, olha lá, Sim. vou continuar ir para cá. Então, se eu rodar esse workflow aqui, ó, só que é isso que gera confusão, porque ó, o campo vai dar true e eu vou verificar se ele é true. Vou olhar para cima. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, ó, e colocar um outro domínio que vai dar falso daí, ó, ele não vai lá para cima. Opa, ele deu como. Que pode ter 3 ali, né? Hoje em dia eu posso ter subdomínios, né? Não vai dar erro nesse caso aqui. Mas assim, ó, no caso do falso aqui, por exemplo, ó, se eu quero verificar se o valor do campo é falso, eu tenho que deixar desligado aqui embaixo, né? Eu acho que isso aqui é um pouco confuso para a galera poder entender, sabe? Assim, eles podiam remodelar isso daqui, né? Para poder Para comparar quem os não é valores. programador, dá uma confusão mesmo. Dá uma confusãozinha, eu vou Mas comparar o ali, quando é true true, e eu não e vejo o nome embaixo do tiver campo, né? ligado. Eu deveria ver o nome do campo também aqui, porque Isso. para fazer mais sentido para mim, né? Mas isso aqui é uma coisa que eu acho que com o tempo eles arrumam, mas assim, não é ruim, mas eu acho que pensando na cabeça do aluno, vocês vão bater um pouco de cabeça aqui, entendeu? Mas Mas é que eu falei, aqui não testar para poder tem ver. muita dificuldade, não. Mas Assim, é até só ver como esse call aqui, pode abrir aí rapidinho o if. Esse call é só ver como igual. Se for true e tiver ligado, vai passar. vai passar. Se for diferente, não vai passar. Se em Isso. cima for falso e tiver desligado embaixo, vai passar. Se tiver falso aqui Entendeu? em cima e ligado embaixo, não passa. É isso Não mesmo. passa. Mas só se tiver falso em cima e falso embaixo, desativado, passa. Isso. Então é só fazer essa ligação. Se for true em cima, true embaixo, passa. Se tiver o igual ali, né? Então, Isso, exato. então você Exato. tem que ficar atento com isso daí, né? Só que assim, aqui no caso, nesse caso aqui, por exemplo, para poder pegar o embalo aqui ali da dúvida dele, eu posso vir aqui, ó, e colocar mais uma comparação, mais uma condição. Então, não só quero verificar se o vale de format é true, mas eu quero pegar se o MX também é true. Então, eu vou clicar aqui no MX e vou arrastar aqui, ó. Só que o MX ele veio como falso para mim, né? Olha lá. Aí eu vou marcar aqui, ó, true. Então tem que ser true no primeiro e true no segundo. Aí ele passa para o true, né? Vamos ver aqui para vocês verem lá. Não, não passou, ó. Passou por falso, ó. Porque eu estou esperando que o primeiro seja true, e ele é, né? Ele é true. Eu estou esperando que o segundo seja true, ele não é, ele é falso, ó. Esse domínio lá não existe, o t.t.com lá não existe. Só que aqui, pessoal, por que é assim? Eu estou usando aqui, ó, o AL, que é outra coisa também que eles colocaram nessa nomenclatura, mas eu acho que confunde um pouco, né? Lá no Mount, que a gente usa, né, na segmentação, o E e o OU. Então, o AL é o equivalente ao E. Então, esse tem que dar como true, esse tem que dar como true. Se os dois der como true, no final vai ser true. Se eu pôr N, quer dizer, que é o OU. Qualquer um deles que der true já é o suficiente. Então, se eu tiver 20 validações, se uma der true, ele passa. Ele considera como true. Se eu colocar o AL, eu tiver 20 validações, as 20 tem que dar true. Se uma falhar, ele não passa. Pegaram aqui a relação do AL para o N? Então, conforme vocês vão pondo parâmetros aqui nele, você tem que falar assim, ó, tem que passar em todos. Então, tem que ser AL. Todos tem que dar true. Ah, Luiz, eu vou fazer 3 verificações, mas se qualquer uma delas passar, para mim já é o suficiente. Então, põe como N. Então, o AL aqui é o equivalente ao E, né, e o N é o equivalente ao OU, né, no operador lógico ali da comparação. Alguma dúvida em relação a isso daqui? Ao AL e o N? O Sérgio, o Juan, pegou? Pegou, Pepe, também? Essa parte ali das Tá comparações? tranquilo. Sim. Na verdade, é todos ou um. Todos ou um, É, isso. Ou qualquer um ali, né? isso. É que eu acho que fez mais sentido dessa maneira, né? Mas a nível de operador lógico, é E ou é OU, né? Em todo lugar vai ser E ou OU, né? Sim. É branco, vamos supor, a camisa, ela é G e preta. Então ela é G e azul, entendeu? Então a gente usa o E sempre, né? Mas no caso ali
bagunçou um pouquinho a cabeça da gente, né?